Educação à distância, mudando realidades. Olá, olha eu aqui de novo com você. E aí, tá feliz? Tá animado? Eu não tô, porque agora é a última teleaula. Que pena, né? Que já está acabando, mas não vai ficar só aqui não. Eu vou estar à disposição aqui no ambiente virtual para vocês, sempre que vocês quiserem, tá? Mas e aí, vocês estão gostando do direito? É bem interessante, né? Vamos dar, então, continuidade à nossa aula de Direito do Consumidor agora com a unidade 6. Vamos lá? Atenção aqui na tela, vamos lá. Primeira, recomendação da bibliografia, já foi feita lá na aula anterior, o livro de Direito do Consumidor, do Silvio Capanema, e também do Fabrício Almeida. Fabrício de Almeida. São esses livrinhos, já falei na aula anterior. Vocês podem estar fazendo o acompanhamento da disciplina por meio dessas obras, ok? E aí agora a gente vai falar de práticas comerciais, tá? Quais são essas práticas comerciais? Temos práticas comerciais abusivas que vocês vão ver que são extremamente tóxicas para o empreendedor. Vamos lá? Aqui na tela comigo. Olha só, a temática das práticas comerciais está prevista no capítulo 5 do CDC, ou seja, do Código de Defesa do Consumidor, englobando as sanções, as seções. Dentro dessas práticas comerciais nós temos seções. A primeira são das disposições gerais, depois nós temos sobre a oferta, sobre a publicidade, sobre as práticas abusivas, sobre cobrança de dívida e sobre os bancos de dados de cadastro de consumidores. Essas práticas comerciais, elas vão lá do artigo 29 até o artigo 43 do CDC. E agora eu vou iniciar falando para vocês sobre a oferta, que ela vai do artigo 30 até o artigo 35, tá? Olha só, a oferta é um legítimo instrumento à disposição do fornecedor de otimizar sua lucratividade, estabelecendo o Código de Defesa do Consumidor o conceito no teor do seu artigo 30, que estabelece que a oferta é toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados. Obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato a que vier ser celebrado, tá? Vocês vão ver, pessoal, que essa questão da oferta, ela está diretamente ligada com a publicidade, tá? Então, temos aqui no artigo 30 a especificação dentro da legislação o que é a oferta. É toda informação ou publicidade, tá? E essa informação ou publicidade, ela tem que ser precisa, tem que ser clara, e ela faz um vínculo entre o fornecedor e o consumidor, tá? Vamos aqui para o nosso diagramazinho sobre a oferta, tá? Quais são as características? Ela abrange toda a informação ou a publicidade, ela obriga o fornecedor a que se fizer veicular o dela se utilizar, ela integra o contrato que vier a ser celebrado, como eu já comentei, e ela tem que ser suficientemente precisa e veiculada. Então, são essas as características da oferta que estão estampadas no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. E aí eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a publicidade, tá? Olha só, a publicidade, ela é bem importante aqui dentro da nossa temática para vocês como empreendedores. Olha só, a publicidade, ela pode ser conceituada como a informação veiculada ao público consumidor com o objetivo de promover comercialmente e, ainda que indiretamente, produto ou serviço disponibilizado ao mercado de consumo. A publicidade é a principal manifestação da oferta. É por meio da publicidade que a oferta é manifestada. Perfeito? E eu quero contar para vocês um detalhezinho. A diferença entre publicidade e propaganda, tá? Olha só.
Aqui comigo, eu preciso que vocês saibam que dentro do ramo jurídico, tá? Existe essa diferença entre publicidade e propaganda. Quando a gente fala de publicidade, a gente está falando da publicidade do Código de Defesa do Consumidor. Fazer a publicidade de um carro, a publicidade de um imóvel, um empreendimento, um loteamento, enfim, né? E quando a gente fala de propaganda, a propaganda, ela não é muito utilizada dentro do CDC, porque tecnicamente a propaganda ela tem fins religiosos, ela tem fins políticos. Veja só, aqui na tela, olha só. A propaganda poderá ter fins ideológicos, filosóficos, políticos, religiosos, econômicos ou sociais. Além disso, na publicidade podemos identificar o patrocinador, o que na propaganda nem sempre é possível. Então, quando a gente vê lá a propaganda do governo, geralmente não aparece lá, o governador fez isso, fez aquilo. Não é, até porque ele não pode se valer desse tipo de ação para estar se promovendo. É proibido também, né? Nós sabemos que eles não podem. Quem faz é o Estado, o governo do Estado de Rondônia, Brasil, Pátria Amada, Brasil. Então, assim, propaganda está mais conceituada ali, ela é aplicada nessa questão de questões filosóficas, ideológicas, partidos políticos e enfim. E aí a publicidade, que é o termo técnico para a gente utilizar aqui. Então, nada de ficar falando, aquilo é uma propaganda enganosa, porque agora você já sabe como é que fala tecnicamente. Não é errado, tá, pessoal? Não é errado, tá? No dia a dia, pode falar tranquilamente, mas se você quiser usar o termo técnico, melhor ainda, tá? Tá combinado? Vamos aqui para a tela, tá? E aí eu vou conversar com vocês sobre a publicidade enganosa ou abusiva. O artigo 37, ele diz no parágrafo 1º qual que é a publicidade enganosa e qual que é a publicidade abusiva. Olha só, vamos lá. É proibida toda a publicidade enganosa ou abusiva. Aí vem o parágrafo 1º. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir a erro o consumidor a respeito da natureza, a respeito da característica, a respeito da qualidade, da quantidade, propriedade, origem, preço e quaisquer outros dados sobre o produto ou serviço. Isso aqui é uma publicidade enganosa. Aí vocês vão ver que quando a gente fala de publicidade abusiva, ele está relacionado mais com a questão do medo, da superstição, né? Vou fazer a leitura aqui da redação do parágrafo 2º do artigo 37, ó. É abusiva, dentre outras. Por que eu coloquei aqui em destaque? Porque dentre outras, né? Significa que não são só essas aqui que estão estampadas no parágrafo 2º. É possível que tenha outras que não estejam sendo especificadas aqui na legislação, tá? Então, é abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza. Aqui, incentive a violência, explore o medo, a superstição, que se aproveite da deficiência de julgamento e de experiência da criança, desrespeita valores ambientais ou seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou à sua segurança. Então, tá aqui, pessoal, a diferença da publicidade enganosa. A publicidade enganosa, ela tá mais relacionada com o produto em si, qualidade, quantidade, origem, o preço. Isso daí tá relacionado com o produto em si. E a publicidade abusiva, ela está relacionada com questões subjetivas, tá? Tinha uma publicidade que ela foi considerada abusiva. Eu não sei nem se eu poderia dar esse exemplo, mas eu já li em alguns livros que tinha uma publicidade, já tem um tempo que falava assim, ó, compre batom, seu filho merece batom. Não sei se vocês lembram, eu não lembro, porque não é do meu tempo. Mas eu já vi alguns livros que tinha essa publicidade do batom. E aí,
se eu não me engano, teve algum movimento, alguma ação para retirar, porque ela foi considerada uma publicidade abusiva, porque ela mexia com o psicológico do consumidor, como se ele estivesse sendo hipnotizado, tinha uma essência nesse sentido. Mas, assim, eu já li em algum lugar sobre isso, mas eu não, de fato, acompanhei para falar assim, ó, foi o Ministério Público tal, foi a situação tal que fez com que tirasse, não tem esses detalhes. Mas é um exemplo de uma situação que parece que foi julgado nesse sentido, de ser uma publicidade abusiva, tá? Então, assim, é só um exemplozinho bem basiquinho para vocês terem uma noção de uma situação de abusividade e uma situação de publicidade enganosa. Combinado? Vamos aqui para o ônus da prova. Tá aqui, gente, processo civil que entrou aqui no CDC, né? Olha só, no artigo 38 fala do ônus da prova, tá? O ônus da prova, da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina, tá? Não é o consumidor quem terá que provar que a publicidade é enganosa ou abusiva, mas sim o fornecedor, tá? Quem praticou a publicidade, tá? É quem terá o ônus da prova de provar que a sua publicidade não é enganosa e abusiva, e sim verdadeira e correta. Olha só, uma dica que eu falo aqui para vocês, pessoal, quando eu falo aqui, ó, que o consumidor terá quem patrocinou a publicidade. Aqui não é a empresa que produziu, não, tá? Porque já sabemos, já é pacífico que a empresa, por exemplo, eu contratei uma empresa de publicidade que foi lá, me levou para o estúdio, fiz toda... Aquela empresa não tem nada a ver, tá? A empresa que produziu não vai ser responsabilizada, porque o dono da publicidade foi quem a patrocinou, foi quem contratou aquela publicidade e fez ela veicular. Então, no caso, seria o próprio comerciante, o fabricante, o produtor, enfim. Mas o estúdio lá, o pessoal da equipe, da empresa lá que faz a parte de gravar os vídeos e edição de imagens, eles não respondem, tá? Porque eles foram contratados para fazer aquilo e eles não vão entrar nesse mérito de dizer o que está certo e o que é errado. Eles estão só executando um pedido, uma compra de uma publicidade, né? Que quem é o responsável é o fornecedor do produto ou do serviço, ou o fabricante, enfim. Quem, de fato, encomendou aquela campanha, tá? Vamos lá. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as sanções administrativas que estão no CDC, tá? Sanções administrativas. Artigo 56, tá? Vamos lá. Ele tem 12 incisos. Vamos lá. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. Ou seja, daqui do caput do artigo 56, vocês já puderam perceber que é sem prejuízo de outras sanções, da esfera civil e da esfera penal. Aqui nós estamos falando de esfera dentro do direito do consumidor aqui, tá? Ou seja, aqui a gente está configurando uma esfera administrativa. Vamos lá. No inciso 1º, ele fala que uma das sanções pode ser a multa, pode ser a apreensão do produto, pode ser a inutilização do produto, a cassação do registro do produto junto ao órgão competente. Olha só, a proibição da fabricação do produto, suspensão de fornecimento de produto ou serviço. Também pode ocorrer como sanção administrativa a suspensão temporária de atividade, revogação de concessão ou permissão de uso, tá? Isso aqui a gente vê muito em direito administrativo, concessão ou permissão. Também a cassação de licença do estabelecimento ou de atividade. Pode ter interdição total ou parcial do estabelecimento, de obra ou de atividade. Também a intervenção administrativa e a imposição de contrapropaganda, tá? A gente vai ver lá no artigo 60, do Código de Defesa do Consumidor, como que é feita essa questão da contrapropaganda. Quem quiser dar uma lidinha lá no artigo 60 para saber como é que funciona aí essa contrapropaganda, recomendo, é importante, tá? Já vou dar uma folhada aqui com vocês no código, porque eu vou fazer algumas considerações já dentro do CDC para vocês terem
um manuseio mais fácil com esse documento, tá bom? Vamos aqui para as sanções administrativas. Então, a gente tem a conclusão de que a conclusão a que se chega da análise dos dispositivos legais citados é a de que, além de sofrer sanções administrativas, o fornecedor poderá ser penalizado em outras esferas, como civil e penal, ao mesmo tempo, tá? Sem que a acumulação de todas as penas possam gerar bis in idem. O que é bis in idem, gente? Bis in idem é quando a gente fala lá que a pessoa não pode ser penalizada 2 vezes pela mesma coisa. A gente utiliza muito isso no direito penal. Ah, está configurando bis in idem, porque ela fala ne bis in idem. É proibido que a pessoa seja responsabilizado 2 vezes pela mesma coisa. Aqui não é. Aqui não é responsabilizado 2 vezes pela mesma coisa, porque um é na esfera administrativa, o outro é na esfera civil, o outro na esfera penal. Ok? Então, assim, não vai configurar. Basicamente, pelo fundamento de que cada uma das sanções possui natureza distinta da outra, tá? Igualmente, as próprias sanções administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente a depender da gravidade da infração. Vou passar para vocês agora o CDC, que vou colocar na telinha, para vocês terem algumas noções a respeito dessa temática, tá? Aqui, ó, a gente começou aqui, né, da responsabilidade pelo produto ou serviço. Aí, dentro desse capítulo, a gente vai falar um pouquinho sobre, eles vão ter também, aqui no CDC tem também situações sobre a decadência e a prescrição, tá? E aí, ainda vai ter também a desconsideração da pessoa jurídica, que eu já conversei com vocês lá no direito civil, bem no iniciozinho da nossa aula, nós conversamos sobre desconsideração da pessoa jurídica. Aqui fala assim, ó, o juiz poderá considerar a personalidade jurídica da sociedade, poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houve abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração, tá? Então, aqui é possível ver também que o CDC, ele fez questão de trazer a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio pessoal da empresa em alguma situação de reparação de dano, ok? Dando continuidade, aqui, ó, nós vamos começar no artigo 29 das práticas comerciais, tá? Eu falei para vocês que tem as disposições gerais, falamos um pouquinho da oferta, falamos sobre a publicidade. E aqui eu preciso que vocês façam a leitura dessas práticas abusivas aqui a partir do artigo 39, tá? Vocês vão ver que não pode, por exemplo, ter a venda casada, é proibido, né? A gente já sabe mesmo como, por exemplo, a gente sabe que a venda casada, ela é vedada, ela foi afastada, ela é proibida, porque não pode um produto ser vendido condicionado a outro, como a gente já tem inúmeras jurisprudências no sentido... O caso dos cinemas, que é um exemplo bem comum, que a gente vê em tudo quanto é livro, a gente vê em tudo quanto é doutrina, o exemplo dos cinemas, né? Que antes eles só queriam que a pessoa comprasse a pipoca, o refrigerante, a bala ali, na lanchonete do cinema, né? E aí não pode, a pessoa tem direito de comprar onde ela quiser e consumir lá no cinema a sua pipoca, o seu lanche, o seu salgadinho. Então, assim, eles não podem condicionar a venda do ingresso do cinema ao produto ali da lanchonete do cinema. Então, isso daí já foi derrubado, já temos vários julgados, inclusive do STJ, nesse sentido. Então, sabemos que a venda casada, por exemplo, é uma prática que é proibida no Código de Defesa do Consumidor. E aqui, dando continuidade no nosso CDC, vocês vão ver aqui, ó, seção 5 da cobrança de dívidas também é para fazer a leitura, e também dos bancos de dados e cadastros de consumidores, tá? Eu preciso que vocês façam a leitura
para o entendimento da disciplina, tá? E vejam também sobre cláusulas abusivas, que fala assim, olha no artigo 51, vou dar uma pincelada aqui no artigo 51, porque é bem importante, ó. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por serviço de qualquer natureza, do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou implique renúncia ou disposição de direitos, tá? Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor, pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada em situações justificáveis, tá? Então, assim, o comerciante, aqui no caso, ele não pode ser exonerado de responsabilidade por vício. Ele não pode colocar lá no contrato se eximindo de alguns direitos. Ele não pode implicar em renúncia ou disposição de direitos, tá? Então, isso aqui é uma situação bem importante. Então, essa questão dos contratos, das cláusulas abusivas, é porque, assim, tem algumas situações, pessoal, em que quando a gente vai fazer uma compra, a gente já tem um contrato pronto. Você chega lá, por exemplo, você quer fazer o financiamento de um carro, né? Você vai estar ali num contrato de adesão. O que é o contrato de adesão? É aquele contrato pronto, onde você só vai ter que aderir se quiser comprar ou não, né? E aí, esses contratos que são contratos de adesão, você não consegue ali na prática firmar a compra de um carro, por exemplo, se você não aderir ali àquele contrato bancário do financiamento do carro, tá? E aí é possível que, se for comprovado, demonstrado que tem alguma cláusula que seja abusiva, que ele possa ser revisto em juízo, tá? Então, assim, tem que ficar muito atento com essas questões das cláusulas abusivas para não ter nenhuma responsabilização no futuro em relação ao negócio de vocês, tá? Aqui vocês também, como eu falei, vistam a camisa de empreendedores na leitura para que vocês não caiam em nenhuma armadilha, em nenhuma situação que venha a estar prejudicando o negócio de vocês. Como eu falei no início do curso, nosso curso foi voltado para o gestor comercial. Eu fiz o possível aqui para não trabalhar com vocês como se vocês fossem estudantes de direito, como se vocês estivessem se preparando para a advocacia. Não foi essa a intenção, justamente por levar em consideração a finalidade do curso. Então, assim, é óbvio que vocês precisam entender como consumidor para que vocês se coloquem no lugar deles, para que vocês não venham a causar nenhuma lesão e, de certa forma, também vocês também estarão como consumidor, porque é possível para empresas de pequeno porte, empreendedores individuais, eles se configurarem no polo da relação contratual daquele negócio como consumidor também. Então, é importante vocês se sentirem nesses dois lados para que vocês não venham a cair em nenhum erro e, consequentemente, não afetem o negócio de vocês, tá? É por isso que eu vou voltar aqui para o slide e vou deixar o meu recadinho de sempre para vocês. Olha só. Preciso que vocês leiam o CDC, vejam as aulas recomendadas no roteiro da disciplina, porque no roteiro da disciplina a gente colocou lá vários vídeos aulas, os links para vocês assistirem. Acessem a minha biblioteca e não esqueçam de mandar as dúvidas e eu desejo bons estudos. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro contato com direito. Eu sei que tem alguns alunos que já estudam direito, já são formados, já tiveram contato com cursinho, para concurso público, já aprenderam bastante. Mas eu sei que aqui vocês relembraram vários pontos da nossa trajetória aqui, Direito 1, que tivemos introdução ao estudo do direito, para vocês se ambientarem. Tivemos o direito civil, a parte geral do Código Civil, onde eu dei ênfase nas pessoas jurídicas, que é o importante para vocês. Temos também o direito empresarial e temos também o direito do consumidor. Eu espero que vocês tenham gostado e espero ter uma nova oportunidade com vocês em uma outra situação. Até mais, contem comigo sempre, é só mandar mensagem que eu vou ficar à disposição. Até a próxima!
Educação à distância, mudando realidades.